de homens e mulheres, unidos sobre um ideal de fraternidade e atentos às mudanças pelas quais passa o planeta e que afetam toda a humanidade. Com a presença de Sua Excelência, o Sr. Christian Bernard, e do Sr. Hélio de Moraes e Marques, grande mestre da Ordem Rosa Cruz para os países de língua portuguesa, dou por iniciada a presente reunião e convido para presidi-la Sua Excelência o senhor senador Mozarildo Cavalcante, autor do requerimento de vinda a esta comissão do senhor Christian Bernard. Conversamos ontem. A presente reunião destina-se a ouvir em audiência pública o senhor Christian Bernard, diretor-presidente internacional da Ordem Rosa Cruz, a respeito dos aspectos relacionados com a Conferência do Rio +20. Conforme já foi explanado pelo senador presidente Fernando Collor, eu concedo a palavra nesse momento ao senhor Christian Bernard para fazer a sua exposição. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores, em nome da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que represento hoje enquanto seu presidente internacional e imperator, queiram receber o meu agradecimento por sua acolhida e aceitar, por meio da minha pessoa, as saudações de todos os Rosa Cruzes do mundo. Ao concederem-me a tribuna aqui nessa comissão do Senado, Vossas Excelências manifestam vossa abertura de espírito e o interesse que demonstram pelo futuro de nosso planeta e da humanidade. Estou muito sensibilizado pela honra que me é dada nesse dia e estou feliz por partilhar com Vossas Excelências as minhas ideias para um futuro melhor e sustentável. Vossas Excelências sabem que o humano é uma criatura dual, com um corpo físico e um outro espiritual, chamado geralmente de alma. É dito que Deus criou o ser com o pó da terra e que lhe insuflou pelas narinas o sopro da vida. Se trouxermos esta afirmação para uma linguagem menos poética, porém mais científica, podemos dizer que o homem é composto de elementos materiais da Terra e que cada uma de suas células é formada de elementos físicos vivos e revitalizantes de nosso planeta. Por tão complexo, admirável e maravilhoso que seja o mecanismo do corpo humano, quer seja na sincronização de seus movimentos ou na sua faculdade de se movimentar, etc., não se deve esquecer que ele é composto de elementos terrestres e que não pode existir senão graças a uma lei imutável. Não haveria vida sem essência divina, que existe não apenas nesse mecanismo, neste todo denominado homem, mas também nos elementos individuais que o compõem. A essência divina está presente na água, nos minerais, na vegetação e em tudo o que existe em estado natural. Negar esta evidência redunda em negar a vida em si. É por isso que, quando essa força vital abandona o corpo, este se torna matéria morta. Para colocar em ação suas leis, Deus precisa dos seres viventes, assim como nós temos uma necessidade vital de sua essência divina para manter nosso corpo físico vivo. Na medida em que o homem destrói seu envoltório físico, ele diminui a capacidade de evolução de sua alma.
Mas o que será da humanidade se esta sublime harmonia e este acordo perfeito forem rompidos? O que é válido para o corpo físico do homem também o é para a Terra. Em algumas décadas, teremos destruído nosso meio ambiente e escasseado nossos melhores recursos. Os elementos físicos aos quais me referi anteriormente correm o risco de logo não serem mais do que uma lembrança, classificada nos grandes arquivos do tempo. Essa força divina que anima todos os seres viventes não terá mais receptáculo, ao menos em nosso planeta deteriorado, se continuarmos com nossas más ações. Sem dúvida, nós desenvolvemos hábitos de vida que não estavam no plano original das coisas. Muito rapidamente nos afastamos da via traçada. Cultivamos nossos erros e, infelizmente, nossa tomada de consciência é muito falível, apesar das vozes que se elevam e, sobretudo, das terríveis provações e dramas que recebemos como lições suficientes. Infelizmente, nem sempre reconhecidas como tais e não compreendidas. Nossa violação das leis quebra o nosso acordo com a natureza e nos distancia cada dia um pouco mais de Deus. Se Deus criou o homem à sua imagem, não é para que ele se atribua o direito de transgredir ou de mudar as leis fundamentais da natureza. O homem se afasta do bom caminho, da luz do sol, do magnetismo da terra, das benesses da água pura e de todas as boas vibrações cósmicas. Brincamos de aprendizes feiticeiros ou de pseudocientistas. Acreditamos poder dominar o mundo e moldar suas leis conforme a nossa conveniência, não para nosso bem-estar e nem tampouco sem reservas, mas para uma fruição imediata, por ganância e por orgulho. Não somos muito ridículos e pequenos face a uma onda de 15 metros destruindo um muro que afirmávamos indestrutível? Não é patético que os pretensos homens de espírito, armados de suas certezas e de seus diplomas, nem mesmo sonhem que a construção de centrais nucleares seja perigosa, sobretudo nas regiões sujeitas a abalos sísmicos? Ai de nós, 3 vezes ai de nós. Não merecemos o nome de homens. Não merecemos o santuário que nos foi ofertado, a terra. No entanto, há muitas décadas que se diz que todos os seres de boa vontade deveriam se unir, darem-se as mãos e trabalhar em harmonia e para a harmonia. Apesar de tudo isso e da constatação negativa que se pode fazer sobre o estado de nosso planeta, eu continuo a pensar que não é tarde demais e que a luz pode vencer as trevas. Mas, para tanto, é necessário que vozes de protesto se elevem e que elas se tornem tão numerosas que o som por elas produzido perturbe, por fim, a consciência de nossos dirigentes, se isso ainda for possível. Todos podemos agir e ser agentes dessa corrente que trabalha para a salvaguarda da Terra e da espécie humana. Certamente, sei que muitos dentre vossas excelências já se dedicam há muito tempo àquilo que geralmente chamamos de ecologia, e isso em várias competências e de diversas maneiras. Mas muitos dentre nós ainda têm dúvidas ou são muito hesitantes. Outros ainda são influenciados por seu modo de vida, sua profissão ou suas leituras. Ainda ficamos demasiado impressionados quando ouvimos um professor exaltar os maravilhosos poderes destes ou daqueles medicamentos ou vacinas, ao passo que, sem alma e sem consciência, ele tem plena consciência dos males que eles acarretam. Eu poderia lhes dar 1001 exemplos de coisas das quais nós deveríamos recusar
aumentar a influência, mas vossas excelências são bastante observadores, instruídos e inteligentes. E sei que fazem parte do grupo de pessoas que reflete e medita diariamente sobre o porvir da humanidade e da Terra. Eu gostaria simplesmente de dizer-lhes que vossas excelências não devem hesitar em fazer ouvir seu ponto de vista, mesmo se os seus meios forem refratários a respeito das suas ideias. Para os Rosacruzes, a ecologia caminha lado a lado com a espiritualidade, pois uma não pode existir e perdurar sem a outra. É por isso que, no começo desse texto, eu lhes fiz lembrar que o ser é uma criatura dual. Assim como vossas excelências devem empregar todos os seus esforços para proteger a saúde do planeta e de seus habitantes, é preciso desejar se elevar sempre mais alto no domínio do espírito. Alcem-se para além das coisas abjetas, sórdidas e cruéis da vida e sirvam-se do aspecto material das coisas como um degrau que lhes permite se elevar mais alto e ter uma concepção mais grandiosa do mundo. Com o olhar voltado para o horizonte, vivam erguidos e não se ponham de joelhos senão no santuário do belo e do virtuoso. Este está alojado no coração daquilo a que chamamos, na fraternidade dos Rosacruzes, de a Catedral da Alma, da nossa alma, da grande alma universal. É neste lugar que se encontra a paz profunda. Nosso corpo deve servir no mundo dos homens, e nosso espírito e nossa boa vontade serem úteis à nossa tarefa e aos nossos irmãos. Nossa alma, contudo, deve repousar no reino divino. Lá, ela sempre encontrará refúgio e conforto. Quando a mágoa, a dúvida e a falta de coragem nos submergirem, deixemo-nos acalentar pela mão divina. Voemos mais alto do que todos os nossos medos e penetremos a consciência de Deus. Eu sei que as recomendações que lhes dou são mais fáceis de dizer e de ouvir do que de se pôr em prática. E que nossos temores, nossas angústias e nossos múltiplos defeitos são pesos suficientes que aderem a nossos pés e nos retêm, impedindo-nos de nos elevar às mais altas esferas espirituais. E contudo, não devemos jamais desistir. Mesmo se estivermos perdidos pelo caminho dessa existência, devemos manter a esperança. Haverá outras vidas, outras sendas a serem tomadas. E a experiência que temos adquirido nos servirá como guia e como luz. Que assim possa ser, apesar da loucura destruidora dos homens. Eis minha exortação para uma ecologia espiritual. E como gosto de dizer aos membros da AMORC, sejam orgulhosos de serem homens e mulheres de boa vontade. Agora, permitam-me efetuar-lhes a leitura de um excerto do Manifesto Rosacruz, redigido em 2001, o qual se segue aos 3 manifestos precedentes, publicados no século XVII pela Fraternidade dos Rosacruzes. Esse manifesto aborda assuntos variados, porém primordiais. Eis aqui o que diz a respeito da relação entre o homem e a natureza. Em se tratando das relações do homem com a natureza, acreditamos que elas nunca estiveram tão mal em termos de conjunto. Cada um de nós pode constatar que a atividade humana tem efeitos cada vez mais nocivos e degradantes sobre o meio ambiente.
Contudo, é evidente que a sobrevida da espécie humana depende de sua aptidão para respeitar os equilíbrios naturais. O desenvolvimento da civilização gerou numerosos perigos decorrentes de manipulações biológicas no âmbito da alimentação, da utilização em grande escala de agentes poluentes, do acúmulo mal controlado de detritos nucleares, para citar apenas alguns dos riscos maiores. A proteção da natureza e, por ela, a salvaguarda da humanidade tornou-se uma questão de cidadania, ao passo que antes se restringia aos especialistas. Além disso, ela se impõe num plano mundial. Isso é ainda mais importante pelo fato que o próprio conceito de natureza mudou e que o homem dela se descobre parte integrante. Não se pode mais falar hoje em dia de natureza em si. A natureza será, portanto, aquilo que o homem quiser que ela seja. Uma das características da época atual é seu grande consumo de energia. Este fenômeno não seria por si só inquietante se fosse gerido com inteligência. Observamos, todavia, que os recursos naturais são exaustivamente explorados e que se esgotam gradualmente: carvão, gás, petróleo. Além disso, certas fontes de energia, as centrais nucleares, apresentam riscos significativos difíceis de se dominar. Observamos também que, apesar de tentativas recentes de acordos, certos perigos, tais como a emissão de gases de efeito estufa, a desertificação, o desmatamento, a poluição dos oceanos, etc., não são alvo de medidas adequadas devido a uma falta de vontade suficiente. Além de fazerem a humanidade correr riscos muito graves, esses danos ao meio ambiente traduzem uma grande falta de maturidade, tanto no plano individual quanto no coletivo. O que quer que se diga a respeito, acreditamos que as mudanças climáticas atuais, com suas tempestades, inundações, etc., sejam consequência das agressões que os homens infligem há muito tempo ao nosso planeta. Por toda evidência, outro problema maior não cessará de se mostrar de modo cada vez mais crucial no futuro: o da água. Ela é um elemento indispensável para a manutenção e o desenvolvimento da vida. Sob uma forma ou outra, todos os seres viventes têm necessidade dela. O homem não é exceção a esta lei natural, posto que seu corpo é formado por 70% de água. Ora, o acesso à água doce está hoje limitado a cerca de 1 em cada 6 habitantes do globo. Proporção que arrisca atingir o número de 1 para 4 em menos de 50 anos, devido ao aumento da população mundial e da poluição de córregos e rios. Os maiores especialistas concordam em dizer hoje que o ouro branco será, mais do que o ouro negro, a questão deste século, com todos os riscos de conflitos associados que isso pode fazer supor. Uma tomada de consciência global também se impõe acerca deste problema. A poluição do ar também comporta perigos consideráveis para a vida em geral e para a espécie humana em particular. A indústria, a calefação e os meios de transporte contribuem para uma degradação de sua qualidade e poluem a atmosfera, constituindo ainda fonte de risco para a saúde pública. As zonas urbanas são as mais afetadas por esse fenômeno, que ameaça se expandir na medida do avanço da urbanização. Nessa ordem de ideias, a hipertrofia das cidades constitui um perigo não negligenciável para o equilíbrio das sociedades. A propósito de seu crescimento, adotamos o parecer que Platão, a quem já nos referimos, deu em sua época.
a cidade pode crescer até o ponto em que conserva sua unidade, mas nunca além disso. O gigantismo não pode favorecer o humanismo, no sentido em que o definimos. Ele gera necessariamente instabilidade no seio das grandes cidades e engendra mal-estar e insegurança. Em se tratando das relações do homem com o universo, acreditamos que estas se fundamentam sobre a interdependência. Sendo o homem um filho da Terra e a Terra um filho do universo, o homem é, portanto, um filho do universo. É assim que os átomos que compõem o corpo humano provêm da natureza e se reúnem nos confins do cosmos, o que leva os astrofísicos a dizerem que o homem é o filho das estrelas. Mas se o homem deve ao universo, o universo, por sua vez, deve também muito ao homem. Não a sua existência, certamente, mas sim a sua razão de existir. Com efeito, o que seria do universo se os olhos do homem não o pudessem contemplar? Se sua consciência não o pudesse abraçar? E se sua alma não pudesse nele se refletir? Na realidade, o universo e o homem necessitam um do outro para se conhecerem e mesmo para se reconhecerem, o que nos leva a evocar o célebre adágio: conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Eis, portanto, um excerto de nosso Manifesto Rosa Cruz, e eu exorto àqueles dentre vocês que desejam conhecê-lo em sua globalidade. Contudo, não quero perder a oportunidade de também chamar a atenção para um evento da maior importância, que vai se realizar muito em breve. A Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que será realizada aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. No início deste ano, a Organização das Nações Unidas publicou um documento preparatório para esta conferência. O segundo capítulo deste documento, que recebeu o nome de O Futuro que Queremos, faz uma avaliação do progresso obtido quanto ao desenvolvimento sustentável e a conservação do planeta, desde a ECO 92, conferência que é considerada um marco e uma referência para os temas da ecologia e da sustentabilidade. Peço licença para citar-lhes um pequeno trecho deste documento, em que os autores, embora reconhecendo os avanços obtidos nos últimos 20 anos, advertem para setores que não avançaram, ou mesmo que apresentaram retrocessos. Novas evidências científicas demonstram a gravidade das ameaças que enfrentamos. Desafios novos e emergentes incluem a contínua intensificação dos problemas, requerendo respostas mais urgentes. Preocupa-nos profundamente que cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas ainda vivam na extrema pobreza e que 1/6 da população do mundo esteja malnutrida, com pandemias e epidemias continuando como ameaças onipresentes. O desenvolvimento não sustentável aumentou a pressão sobre os recursos naturais limitados da Terra e sobre a capacidade de carga dos ecossistemas. Nosso planeta suporta 7 bilhões de pessoas, com expectativa de alcançar 9 bilhões até 2050. Essa advertência, tenho certeza que notaram, concorda integralmente com o que dissemos em nosso Manifesto Rosa Cruz, e em particular com o excerto que acabei de lhes ler. O que sabemos, senhoras e senhores, é que essa situação global que vivemos hoje não pode perdurar. Não haverá felicidade para o ser humano enquanto sua satisfação for colocada apenas no aumento do consumo.
que, por sua vez, incentiva formas de produção que consomem cada vez mais recursos e energia e que deixam um rastro de restos descartáveis que só agravam a poluição ambiental. Não haverá esperança para o futuro se o desenvolvimento econômico continuar a ser feito a qualquer custo, mesmo que este seja do desmatamento, do uso abusivo dos recursos naturais e da poluição do clima. Não haverá paz enquanto 20% da população mundial viver na extrema pobreza e outro percentual, esse dificilmente calculável, viver sem dignidade em aglomerações urbanas inchadas e violentas. Quando lançamos o manifesto, nosso objetivo foi o de conclamar a todos, homens e mulheres de boa vontade, a se engajarem efetivamente em uma cruzada em defesa da vida. Não só a vida presente, mas também as futuras no nosso planeta. Quero agora aproveitar essa oportunidade que me é dada para renovar esta conclamação. A conferência que está prestes a se realizar no Brasil, um país que já detém uma posição de grande importância nas decisões globais, representa uma oportunidade única para que as nações assumam um forte e definitivo compromisso para mudar o rumo do entendimento que temos das palavras progresso e desenvolvimento. Progresso e desenvolvimento foram feitos para o ser humano e não o contrário. Esta é uma tarefa que não cabe somente aos governos, mas é um esforço que, pela sua própria magnitude, precisará ser feito por uma aliança entre o poder público, as organizações empresariais privadas e as organizações e movimentos da sociedade civil. Só uma aliança como esta poderá dar conta do tamanho dos desafios que teremos no futuro. Alguns podem pensar que este desejo não passa de uma utopia de um grupo de idealistas ou sonhadores. Não é assim. Basta que lembremos que governos, empresas e sociedade civil são, afinal, feitos por pessoas, por indivíduos, por seres humanos. Estes constituem a única forma de vida nesse planeta que pode pensar e, por conta dessa maravilhosa condição, escolher o rumo que desejam para suas vidas. Senhoras e senhores, eu lhes agradeço por sua atenção e lhes asseguro que os Rosacruzes do Brasil, qualquer que seja seu nível social, sua condição material e sua idade, já não poupam e nem tampouco pouparão esforços doravante onde quer que estejam para que a palavra ecologia seja mais do que uma utopia. Encerraremos com esse texto Rosa Cruz que redigi especialmente para o lançamento da campanha de sensibilização à ecologia, lançada nesse ano de 2012 pelo grande mestre da jurisdição de língua portuguesa da AMORC, o senhor Hélio de Moraes e Marques. Ele se intitula Exortação Rosa Cruz para uma Ecologia Espiritual. No começo deste século XXI e do terceiro milênio, quando o futuro de nosso planeta está gravemente ameaçado e com ele a sobrevida da humanidade, lembremos-nos que a Terra que povoamos hoje existe há mais de 4 bilhões de anos. Que o homem, como tal, surgiu há cerca de 3 milhões de anos e que em menos de um século ele a colocou em perigo. Lembremos-nos que 2/3 de nosso planeta são cobertos por mares e oceanos, que nosso próprio corpo é composto por 75% de água e que não podemos sobreviver sem ela.
Lembremos que as florestas são os pulmões da terra, que elas produzem o oxigênio que nós respiramos e que sem elas não haveria atmosfera e, portanto, não haveria vida. Lembremos que os animais viviam em nosso planeta milhões de anos antes da aparição do homem, que a sobrevida da humanidade depende deles e que eles são seres inteligentes e sensíveis. Lembremos-nos que todos os reinos da natureza são interdependentes, que não há vazio ou fronteira entre eles e que eles são, cada qual em seu nível e sob formas diferentes, dotados de consciência. Lembremos-nos que a Terra está rodeada por uma aura eletromagnética resultante das energias naturais que lhe são próprias e que esta aura, combinada com a atmosfera, participa da vida. Lembremos-nos que a existência de nosso planeta não é fruto do acaso ou de um conjunto de circunstâncias, mas que faz parte de um plano concebido e posto em prática por essa inteligência universal a que chamamos Deus. Lembremos-nos que a Terra não é apenas um planeta que permite que os seres humanos vivam, mas que também é o meio pelo qual suas almas podem se encarnar para cumprir sua evolução espiritual. Lembremos-nos que nosso planeta é uma obra-prima da criação, que embora não seja único no universo, não deixa de ser uma raridade e que é um grande privilégio para a humanidade habitá-lo. Lembremos-nos que a Terra não nos pertence, que ela foi posta à nossa disposição para o tempo de nossas vidas e que ela é o mais precioso dos patrimônios que podemos transmitir às gerações futuras. Lembremos-nos que não temos nenhum direito perante nosso planeta, mas apenas deveres: respeitá-lo, preservá-lo, protegê-lo, em uma só palavra, amá-lo. Lembremos-nos disso. Lembremos também nossos filhos e façamos nossa seguinte fórmula: Terra humanitas que una sunt. Terra e humanidade são apenas uma. Eu lhes agradeço. Obrigado. Agradecendo a explanação do Dr. Christian Barnard, eu quero dar a palavra ao senador Cristóvão Buarque, que é o presidente da Subcomissão Permanente do Acompanhamento da Rio+20 e do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas. Vossa Excelência tem a palavra, senador. Senador Mozarello, eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo por ter tomado a iniciativa desta sessão. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, parabenizar o Dr. Christian Barnard e toda a morte pelo poema que o senhor nos transmitiu nessa manhã aqui. Porque o seu discurso tem um estilo que vai muito além dos discursos que nós estamos acostumados a ouvir. Mais que tudo isso, o que eu quero parabenizar é pelo conteúdo da sua fala, do seu poema. E pelo que essa fala preenche um vazio que nós estamos tendo em relação a Rio+20. O que acontece é que a Rio+20 é uma reunião para discutir o planeta. Mas quem virá não vai ser representante do planeta, vai ser representante de cada país, pensando especificamente nos interesses do seu país, dos seus eleitores. A Rio+20 é uma reunião para pensar as próximas gerações, e quem virá vai estar pensando nas próximas eleições. Então nós corremos o risco de ter um diálogo entre representantes de países
sem nenhum sentimento de planeta. Representantes de eleitores sem nenhum sentimento de gerações. E o seu discurso preenche esse vazio, porque o senhor traz um discurso em que eu listei aqui diversas vezes a palavra planeta, diversas vezes a palavra humanidade, diversas vezes a palavra civilização. Ouvi mesmo a sua fala trazendo a necessidade de um novo conceito para progresso, de um novo conceito para desenvolvimento. E eu temo que a maior parte dos debates na Rio+20 vai ser sobre como continuar o mesmo progresso, apenas usando um novo tipo de combustível nos automóveis, em vez de mudar a concepção de progresso civilizatório. E eu vejo o senhor trazer e repetir muitas vezes uma palavra que eu duvido que os chefes de Estado usem, que é a palavra espiritualidade, que eu não quero confundir com a palavra religiosidade, embora elas se juntem muitas vezes. Mas a espiritualidade no sentido de transcender o momento que a gente vive e transcender o lado material que nos acostumamos. É a espiritualidade no sentido de valorizar a cultura, de valorizar a educação, acima do consumo. Então, suas palavras enriquecem muito o debate que nós temos tentado fazer sobre a Rio+20, senador Mozarildo. Mas também gostei muito, porque o senhor não ficou só na ideia de um planeta como se fosse uma unidade, de uma civilização como se fosse apenas uma unidade. O senhor lembrou que 20% vive em condições de muita pobreza. E uma percentagem vive em condições de muita riqueza. E o senhor falou da necessidade de quebrar essa desigualdade. E o que a gente sente no seu discurso, e que falta em muitos dos discursos nossos de políticos, é um sentimento de indignação com essa realidade. A realidade de um modelo que não pensa as próximas gerações e que na geração atual não pensa na desigualdade. Então o senhor levanta o risco de que nós não sejamos uma espécie humana suicida, que nós sejamos uma espécie construtiva. E nós estamos caminhando mais para um suicídio, daqui a 100, 200 anos, sei lá quanto tempo, do que para uma civilização construtiva, construidora. E, finalmente, eu quero dizer que se essa sua fala, esse pledoyer, como o senhor diz, se essa sua fala simboliza o pensamento Rosa Cruz, eu nem sabia, mas eu sou Rosa Cruz também. Indago ao senhor Cristian Bernard se quer fazer algum comentário adicional à fala do senador Cristóvão. Eu não tenho nenhum comentário particular a fazer, mas, além de dizer que eu estou bastante de acordo com o que ele explicou e espero que ele tenha mais deveres, mais vozes que vão se elevar no Brasil, e eu sei que vocês partilham esse ponto de vista e tudo que eu posso fazer é felicitá-los. E eu posso dizer que continue, pois nosso planeta, pelo que entendi, estamos todos em perigo. Bom, antes de encerrarmos a presente reunião, agradeço a presença de todos, em especial do nosso convidado, o senhor Cristian Bernard, diretor-presidente nacional da Ordem Rosa Cruz, pela importante contribuição aqui oferecida, inclusive pedindo desculpas pelo retardamento, atraso do início da nossa reunião. E aproveito para informar os senhores e as senhoras senadoras que a Subcomissão Permanente do Acompanhamento da Rio+20, do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas, presidida por Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, aqui presente, realizará hoje, às 18 horas, neste plenário, audiência pública para debater o tema IDH, FIB e outros índices de progresso, com os seguintes convidados: o senhor Khalid Malik,
diretor do Escritório de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, Mauro Motorim, presidente do Movimento Mais Feliz, os professores Werley Mendes da Silva e Fábio Galo Garcia, ambos do Departamento de Contabilidade, Finanças e Controle da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Por fim, convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada na segunda-feira, dia 7 de maio, às 18 horas, neste plenário, dando continuidade à série de audiências públicas rumo da política externa de 2011-2012, com a apresentação do terceiro painel Diplomacia do Futuro, Perspectivas, do quinto ciclo de audiências intitulado Política Externa Brasileira, com os seguintes convidados: embaixador Rui Nogueira, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, ministro Francisco Rezec, ex-juiz da Corte Internacional de Justiça de Haia, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro das Relações Exteriores. Professor José Flávio Sombra Saraiva, da Universidade de Brasília, UNB, e do professor Lier Pires Ferreira, do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Portanto, agradecendo mais uma vez ao nosso expositor, ao doutor Hélio também aqui presente, que é presidente para a área de língua portuguesa, e a todos os rosacrucianos aqui que nos abrilhantam com suas presenças, dou por encerrada a presente reunião. Antes, eu queria pedir para o senador Cristóvão que fizesse a entrega ao nosso convidado de uma placa alusiva à sua presença aqui. Je remercie, Monsieur le Sénateur. Que seja o mecanismo do corpo humano, quer seja na sincronização de seus movimentos ou na sua faculdade de se movimentar, etc., não se deve esquecer que ele é composto de elementos terrestres e que não pode existir senão graças a uma lei imutável. Não haveria vida sem a essência divina, que existe não apenas nesse mecanismo, neste todo denominado homem, mas também nos elementos individuais que o compõem. A essência divina está presente na água, nos minerais, na vegetação e em tudo o que existe em estado natural. Negar esta evidência, Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores, em nome da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que represento hoje enquanto seu presidente internacional e imperator, queiram receber o meu agradecimento por sua acolhida e aceitar, por meio da minha pessoa, as saudações de todos os Rosacruzes do mundo. Ao concederem-me a tribuna aqui nessa comissão do Senado, Vossas Excelências manifestam vossa abertura de espírito e o interesse que demonstram pelo futuro de nosso planeta e da humanidade. Estou muito sensibilizado pela honra que me é dada nesse dia e estou feliz por partilhar com vocês de homens e mulheres unidos sobre um ideal de fraternidade
e atentos às mudanças pelas quais passa o planeta e que afetam toda a humanidade. Com a presença de Sua Excelência, o senhor Christian Bernard, e do senhor Hélio de Moraes e Marques, grande mestre da Ordem Rosa Cruz para os países de língua portuguesa, dou por iniciada a presente reunião e convido para presidi-la Sua Excelência o senhor senador Mozarildo Cavalcante, autor do requerimento de vinda a esta comissão do senhor Christian Bernard. Vossas Excelências, as minhas ideias para um futuro melhor e sustentável. Vossas Excelências sabem que o humano é uma criatura dual, com um corpo físico e um outro espiritual, chamado geralmente de alma. É dito que Deus criou o ser com o pó da terra e que lhe insuflou pelas narinas o sopro da vida. Se trouxermos esta afirmação para uma linguagem menos poética, porém mais científica, podemos dizer que o homem é composto de elementos materiais da Terra e que cada uma de suas células é formada de elementos físicos vivos e revitalizantes de nosso planeta. Por tão complexo, admirável e maravilhoso. Conversamos ontem. A presente reunião destina-se a ouvir em audiência pública o senhor Christian Bernard, diretor-presidente internacional da Ordem Rosa Cruz, a respeito dos aspectos relacionados com a Conferência do Rio +20. Conforme já foi explanado pelo senador presidente Fernando Collor, eu concedo a palavra nesse momento ao senhor Christian Bernard para fazer a sua exposição.